Ni hao, pessoas que sabem que o carro elétrico não é a solução para o transporte público. Tudo bem com vocês? De novo, esse cara da Jack Motors, eu não lembro o nome dele, eu fiz um react dele já uns meses atrás, ele falando umas baboseiras aqui da China. E agora ele está lá no Primo Cast, né? No grande Gimo Rico, falando sobre que o carro elétrico vai acabar. Acontecendo agora com o carro elétrico. As montadoras, algumas acreditaram que carro elétrico ia ser a bola da vez. Estão percebendo que não vai bem ser a bola da vez. E agora como é que eu faço? Quando eu tenho todo o meu R&D feito, eu desenvolvi chassi para carro elétrico, desenvolvi um monte de coisa para carro elétrico, mas carro elétrico não está vendendo aquilo que a gente previa. E não está. E vai piorar. É, porque eu lembro que teve uma época que estava até uma competição de... Era BYD, GM e até a Volvo entrou no meio, que parecia que quando você vai olhar para a grife... A Volvo é de uma empresa chinesa, se não me engano, né? A China, no mês passado, foi o primeiro mês que eles venderam mais carros elétricos do que carro a combustão. Então, eu não sei de onde que esse cara está tirando os dados dele para dizer que não está vendendo carro elétrico. Talvez não esteja vendendo no Brasil, mas aí tem uma questão também de estrutura, né? Porque as pessoas precisam recarregar esse carro de uma forma rápida. Então, não sei. A gente falou de Ferrari, o mais atrativo ali era um Volvo que também tipo, você não acha mais para comprar também. Não... O que aconteceu é que as montadoras se jogaram no carro elétrico, atrasadas em relação à China. Carro elétrico, ele é uma solução parcial para a mobilidade humana. Claro. O Boris sempre falou isso desde 2017, 2018. Mas o Boris é contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Aliás, ele vende a linha toda dele de elétrico. Mas eu lembro que você já falou bem de carro elétrico, principalmente no motor e tudo mais. Tá, para você andar no meio da cidade, é ótimo. Mas vai fazer uma viagem... Não. Se você não passar um perrengue, eu mudo de nome, tá? Você não vai conseguir chegar ou voltar. Sabe? Porque até ele... Me desculpe, hein, seu Sérgio Abib, mas o senhor, eu só vou vender carro elétrico daqui para frente. Sabe o que nós já percebemos? Ele vai vender picape diesel, não é, seu Sérgio Abib? Eu vou, porque o governo colocou a alíquota de importação em cima de carro elétrico. Vai ter 35% de alíquota daqui 2 anos em cima de carro elétrico. E carro elétrico no Brasil, com 35% de alíquota de importação, caro, né? A venda não vai crescer. Isso que eu ia perguntar, né? Porque antes tinha um super benefício, né? Para o consumidor comprar um carro elétrico. O paulista era tipo, desde não ia ter rodízio e tudo mais. E parece que o governo cresceu um pouco o olho aí nessa febre do elétrico e está querendo cortar. Eu, particularmente, acho que tinha que ter fábricas no Brasil em vez de ficar importando, né? Porque desenvolve a indústria nacional, desenvolve tecnologia, fica tudo no Brasil. Mas se essas empresas grandes estavam atrasadas, imagina o Brasil, né? Esse negócio de carro elétrico é o seguinte. Primeiro, vamos voltar na origem. Lá atrás, na origem. Em 2008, tem um chinês que trabalhava na Audi, que foi trabalhar no Ministério da Comércio e Indústria da China. Esse chinês, que tem um nome chinês que eu não lembro... Carro elétrico foi criado há mais de 100 anos. Há muito, muito tempo, né? Só que por vários motivos, inclusive da indústria do petróleo, tem um documentário, se não me engano, como a indústria do petróleo matou o carro elétrico, não vingou. Só que agora a gente vive num outro mundo. Né? Que hoje é um homem importante dentro do MIDIC deles lá. Ele foi falar depois... Ele não era do partido, que é raro, hein? Tem 50 milhões de pessoas no Partido Comunista Chinês. Tem 96 milhões de membros no Partido Comunista Chinês. Então... Tem 1,4 bilhão de pessoas. Então, é raro ser membro do partido. Ele pediu uma audiência com o ministro e ele falou, ministro, nós nunca vamos recuperar o atraso que a gente tem em carro térmico, que é motor a gasolina e câmbio. A gente vai melhorando, mas os ocidentais, que para ele ocidental inclui o coreano, eles também melhoram. Então, a gente está aqui... Eles estão aqui. A gente melhora, mas eles também melhoram. A gente diminui a distância, mas a gente não recupera o atraso. Então, nós estamos atrasados e nós não vamos recuperar o atraso. Só tem um jeito de recuperar o atraso. É bolar uma tecnologia nova. Onde a gente vai estar na frente deles, porque eles não começaram ainda. Que é o famoso elétrico. Não foi a China que bombou isso aí, né? A Tesla, que já era uma empresa que não foi criada pelo Elon Musk, ele comprou...
eles deixaram muitas patentes abertas, né? Então tem um monte de empresa que pegou essas patentes e foi adaptando. Inclusive a BYD fornece as baterias do Tesla. Tem 3 razões por que chinês decidiu fazer carro elétrico. Um é poluição. Carro elétrico não polui. Mas isso é o menos importante. Carro elétrico polui, só não polui no carro, né? Não é o carro que está largando o CO2 ali. Tem a poluição para fabricar as baterias, tem a poluição para extrair todos os metais, etc., né? Então, a poluição é transferida para outras áreas. Tem a poluição da geração de energia, então só não gera poluição no carro. Os 2 outros que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Primeiro é importação de petróleo. Isso é muito grave para eles. E segundo é dominar uma tecnologia em cima de um produto caro, que é caro, e para poder exportar, porque China, sou carro elétrico. Então, o carro elétrico lá foi desenvolvido antes dos países europeus e Estados Unidos. E tem uma série de razões, até culturais, e eu vou explicar para vocês, por que carro elétrico na China funcionou bem. Então, o carro elétrico na China ele foi desenvolvido para recuperar, para dominar uma tecnologia que nos carros térmicos eles não iam dominar. Não iam. Você não recupera 30 anos de atraso em 5 anos. Não dá. Porque os outros também estão melhorando. De novo isso? Uma maneira fácil de você medir o progresso tecnológico é potência por litro. Uma Ferrari dos anos 80 tinha 60, 70 cavalos por litro. Tinha 300 cavalos com motor de 4 litros. Hoje, o motor de 4 litros, você tira 800 cavalos. Você entendeu? Você tira 200 cavalos por litro. Okay. O primeiro Uno Mille tinha 55 cavalos para motor 1000. Hoje você tem um motor 1000 130 turbo cavalos. com 130 cavalos. Isso é tecnologia. Sim. Então, o que acontece? A China melhorava, mas o mundo ocidental também melhorava. Ocidental também quer dizer coreano e japonês. É tudo menos a China. Então, o que acontece? Eles tinham que mudar de tecnologia para dominar e eles conseguiram. Eu achei que o vídeo estava começando de novo, porque o cara está repetindo a mesma parada. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, petróleo. De novo? Petróleo é o seguinte, o mundo produz, cuidado quando você fala de petróleo, que tem tudo quanto é estatística. O que vale é o que eles chamam de barril equivalente de petróleo, em português. Que é petróleo, mais gás natural, mais bio. O Brasil faz um monte. O Brasil é o segundo país de bio, primeiro Estados Unidos. Que é álcool, biodiesel, esse tipo de combustível. Então, o mundo consome 100 de bio, de petróleo. 100. Inclui gás, hein? 100. O mundo gasta 100, produz 100. Ok. Estados Unidos produz 20 e gasta 20. Os Estados Unidos é completamente autossuficiente em petróleo. Acabou. Por que eles estão comprando da Venezuela, então? Eles resolveram isso com o xisto e com os bios. E com gás. Então, de petróleo eles fazem 11,5, mas entre gás e bios, eles fazem 20. E eles gastam 20. Então, eles importam 10, exportam 10 por uma questão de blend. Depende de que tipo de combustível eu preciso e o que eu consigo fazer no meu país. Sim. E basicamente o que eles importam vem do Canadá e do México. O Oriente Médio lá não é mais problema para eles. Era antigamente, hoje não é mais. Não, por isso que as empresas saíram todas de lá, né? Então eles fazem 20, produzem 20. A Arábia Saudita e a Rússia, eles fazem de 10 a 11, os dois, e eles consomem muito menos, eles exportam um monte. Então, são os 3 grandes países produtores. Depois você tem a Canadá e China, que fazem mais ou menos 5 cada um. Às vezes a China faz um pouco mais, às vezes o... Eu quero ver onde é que ele vai chegar para dizer que esse é um dos motivos do porquê o carro elétrico funciona na China. Vamos lá. O Canadá faz um pouco mais. 3 minutos. O Canadá faz 5, gasta 2 e exporta 3. A China faz 5 e gasta 13. Então, a China importa 8 milhões de barris por dia. É o maior importador de petróleo do mundo, de longe. Então, aí você tem 5 produtores. 6º produtor, depois de China e Canadá, é o Iraque. E 7º é o Brasil. O Brasil está com 4.400. A Venezuela poderia ser o primeiro, né? Porque eles têm uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas por quê que não pode? Por quê? Deixem nos comentários. Por que a Venezuela não é o maior exportador de petróleo do mundo? O Brasil exporta mais de 1 milhão de barril por dia. A gente, por exemplo, nossa produção de petróleo passou de 3 para 3.400
esse ano, em relação ao ano passado. Nós somos o segundo país que mais acrescentou produção de petróleo. Tem um Baby Yoda ali, né? Tem um Primocast, tem um Baby Yoda no negócio. Petróleo no mundo. A gente deve ser orgulhoso disso daí, mas o governo não fala disso, eu não sei porquê. Mas a gente tem que ser orgulhoso. A gente exporta um monte de petróleo. Sim, vamos ser orgulhosos. Vamos exportar o petróleo. Ai, cara. Orgulhoso a gente deveria ser se a Petrobras continuar sendo a empresa gigante que era antes, né? Tratando esse petróleo, desenvolvendo tecnologias novas, criando coisas novas e parar de usar petróleo. Aí sim a gente deveria ser orgulhoso. A gente exporta mais petróleo que o Equador, que está na OPEP. Então, o Brasil é o 7º produtor hoje de petróleo. Só atrás. E nós vamos passar o Iraque. Nós vamos passar para 6º. Atrás do Canadá. Você não esqueceu da Venezuela, não? A Venezuela faz menos de 1 milhão. Eles têm mais reserva que a Arábia Saudita. Pois é a maior reserva do mundo, né? Mas Venezuela. Mas o governo lá... Eles estão prejudicados, né? O desgoverno. A culpa é do governo. A culpa é do governo local que não quer vender, né? Não são os embargos dos Estados Unidos que não deixam os outros países comprarem. Então, o que acontece? Eles importam 8. O segundo maior importador de petróleo, só para vocês saberem, é a Índia. A Índia importa 7.300 e produz 700. Quando o petróleo sobe 5%, o PIB da Índia cai 1%, por causa do petróleo. Eles são super dependentes de petróleo. Mas a Índia não tem problema geopolítico por aí, que nem a China tem. Não tem. Todo o petróleo da China, tá tudo certo na Índia. Você olha o mapa, ele passa pelo Estreito de Singapura. Todo vem do Oriente Médio. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros entre Singapura e o continente. Tem um porta-aviões americano de cada lado. Se você não quer passar pelo Estreito de Singapura, você tem que passar por baixo, você passa por trás das Filipinas e você volta. Você olha no mapa, você entende direitinho. Olha no mapa, vocês vão entender. Na volta, você passa perto de Guam, que é a maior base naval americana. Tem 7 porta-aviões naquela região. Não passa perto de Guam. Guam é longe pra caramba. Que as Filipinas passam por dentro de Taiwan. Não passa perto de Guam. Isso quer dizer o seguinte, um telefonema do Biden acabou o suprimento de petróleo da China. Então a China precisa diminuir a importação de petróleo dela. Ela está aumentando a produção, mas é devagar. Uma das razões pela qual tem todas aquelas brigas lá naquele mar da China, porque lá tem petróleo, e a China está de olho naquele petróleo, uma das razões. Mas a China importa 8 milhões de barris. Ok. A China hoje tem 280 milhões de carros na frota. A gente tem, com moto, a gente tem 50 e pouco. Mas eles têm 280 milhões. O chinês, é outra estatística interessante, o chinês roda 11 mil quilômetros por ano com o carro dele. O brasileiro anda 13 mil, o europeu anda 15 mil e o americano 22 mil. Ou seja, o chinês roda pouco. Porque na China tem trem para tudo quanto é lugar. Né? E o chinês viaja de trem quando ele viaja, ele não viaja de carro. Eles têm estradas maravilhosas, mas basicamente o chinês viaja de trem. Viaja de trem-bala, né? E mais isso ainda, viaja de trem-bala, que é barato e é extremamente rápido. Então, se toda a frota chinesa... A quantidade de informação errada que esse cara está passando, esses números, tudo que ele passou de petróleo aí, vocês podem conferir, porque, olha, na China, em 2023, tinham 420 milhões de veículos. Não 230, 280, como ele falou. Fosse de carro elétrico, eles economizariam 5 milhões de barris por dia. Opa, eu ia importar 3,5 em vez de 8. 3 em vez de 8. Então, para o chinês parar de importar petróleo, é vital para a segurança nacional deles. Eles têm que parar de importar petróleo. Nossa, mano, 10 minutos para acabar nisso aí que... assim, essa parte do petróleo, em parte, faz sentido, né, essa questão da soberania nacional, mas a China tem muito fornecedor de petróleo, né? Não é como se do nada eles fossem, né, ficar sem petróleo para abastecer os carros. A questão do carro elétrico envolve muita coisa, principalmente, que é o primeiro ponto que ele falou, que é a questão da poluição. Como a China investe muito em energias renováveis, mas muito mesmo, placa de energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica, eles estão usando isso tudo, essa geração de energia absurda, também para os carros elétricos. Em Shenzhen, todos os ônibus e táxis já são elétricos, e eles vão começar a expandir isso para as outras cidades, né? Então, esse é o principal motivo.